Você já deve ter assistido algum filme, eu não sei se alguém aqui teve o privilégio de ir e ver pessoalmente, mas lá em Londres, né, na Inglaterra, você vai encontrar um modelo de táxi muito interessante, né? E que aonde você ver um táxi daquele, você logo vai lembrar da cidade londrina, que são uns táxis pretos com um carrinho meio arredondadinho, e esses táxis londrinos são famosos. Você vê sempre em algum filme que relata um pouquinho da vida na Europa, especialmente na Inglaterra, você vai ver esses táxis londrinos. Os taxistas londrinos, eles são conhecidos pela sua capacidade de levar o indivíduo a qualquer uma das 20 mil ruas de Londres sem o uso de nenhum mapa e de nenhum GPS. Por que que eles são tão eficientes? Alguns anos atrás a revista Interessante fez, ou Super Interessante, fez uma matéria mostrando que o lóbulo esquerdo do cérebro desses motoristas, ele é inchado, ele é maior do que os outros, exatamente por causa dessa tarefa que eles tiveram que realizar para se tornarem taxistas de Londres, que é decorar todas as 20 mil ruas de Londres e saber exatamente onde cada uma delas está e como chegar a cada uma delas. Se você fizer uma visita a Londres, e talvez você vendo um filme como eu também já vi, você vai notar que em Londres existem muitos homens andando numas lambretinhas com um mapinha assim, na frente do guidão da lambreta, e eles parecem que ficam seguindo aquele mapinha. Quem são essas figuras interessantes? São os candidatos a taxistas de Londres. O que eles fazem? Por um período de cerca de 3 anos, eles pegam aquele mapinha e diariamente eles decoram uma quantidade de ruas. Todos os dias eles fazem isso, se preparando ao longo de 3 anos para se tornarem motoristas de táxis lá em Londres. Quando chega no dia da prova, o instrutor, a pessoa que faz o teste, entra no táxi com um desses candidatos e o passageiro, né, o instrutor, dá um endereço para eles e diz o seguinte para eles: olha, você vai me levar em tal lugar, eu preciso saber qual o caminho que você vai fazer. Então o taxista tem que dizer exatamente por quais ruas, quais interseções, quantas vezes ele vai virar à direita, onde ele vai virar à esquerda, onde ele vai passar para chegar lá. E depois, a segunda parte do teste, ele tem que executar fielmente o que ele disse que iria fazer. Não só as 20 mil ruas, mas eles sabem de cor 1.400 pontos de interesse da cidade. E eles podem inclusive te sugerir passeios lá. De todos os candidatos que fazem essa prova, somente 30% são aprovados. Porque são só aqueles que realmente conhecem as 20 mil ruas de Londres e os 1.400 pontos de interesse e sabem te levar com facilidade para qualquer um deles. Você fala: pastor, o que isso tem a ver com o nosso domingo à noite? Bom, isso serve para ilustrar o que Pedro está fazendo aqui. O personagem para nós inicialmente é Pedro. E o que está acontecendo com Pedro? Vamos lembrar um pouquinho de Pedro? Pedro é aquele homem que falava bastante, sanguíneo, que Jesus chamou para fazer parte da comitiva dos apóstolos. Mas que na hora H, quando Jesus precisava da companhia dele, ele negou o Senhor Jesus de madrugada e disse que não conhecia. Numa praça, à noite, com poucas pessoas, ele foi questionado e foi acusado de ser um daqueles que andavam com Jesus. E o que ele disse? Não, de jeito nenhum, não conheço esse homem, e negou Jesus. E inclusive o Senhor Jesus passou por aquela praça e Lucas diz que Jesus fitou os olhos de Pedro e Pedro chorou amargamente depois de ter negado Jesus Cristo. Depois disso, Pedro voltou a ser um pescador, e um pescador que não era bom em pescar, porque todas as vezes que Jesus o encontrou pescando, ele não tinha peixe. Mas esse Pedro tímido, aqui no capítulo 2, ele não é mais um homem tímido, mas aqui no capítulo 2, ele é um homem cheio de ousadia e de intrepidez, que pega um público muito maior do que o número que vocês estão aqui nesta noite, pega uma verdadeira multidão que está na praça de Jerusalém, frente ao templo, uma multidão que só de convertidos são aproximadamente 3.000, e ele pega essa multidão inteira, e ele junta esse pessoal todo, e ele vai conduzir essas pessoas como o hábil motorista de táxi de Londres, só que ele não vai conduzir as pessoas pela cidade de Jerusalém, mas ele vai conduzi-las pelo Antigo Testamento, pela palavra de Deus, mostrando para aqueles ouvintes quem era Jesus,
O mesmo homem que algum tempo atrás tinha negado Jesus, agora ele coloca todo mundo no banco de táxi e vai dar uma volta, uma passeada com eles por toda a história do Antigo Testamento para mostrar Jesus para eles. E nessa noite eu queria compartilhar esta história com vocês, esse texto com vocês, para dar um exemplo daquilo que todos nós que somos cristãos precisamos ser. Nós precisamos ser como aqueles bons motoristas de táxi lá de Londres, mas não sabendo as 20 mil ruas de Londres, nem as milhares de ruas aqui de Itapeva, mas nós precisamos conhecer as milhares, as centenas de milhares de ruas das Escrituras. Para podermos conduzir pessoas a Cristo, nós precisamos disso. E para você que talvez esteja nos visitando nessa noite e que ainda não conhece a Cristo, esta noite você terá a oportunidade de conhecer Cristo através do discurso de Pedro. E você não pode perder essa oportunidade, porque sem dúvida nenhuma, Pedro é um motorista muito melhor do que qualquer um de nós para nos conduzir pelas Escrituras. Então fique atento, porque o Senhor quer falar com você. Vamos começar então essa caminhada. A caminhada começa da seguinte maneira. O Senhor Jesus havia prometido que quando ele subisse ao céu, e quando ele chegasse diante do trono do Pai, ele e o Pai enviariam o Espírito Santo, e o Espírito Santo capacitaria aqueles seguidores de Jesus, para que eles fossem testemunhas de Jesus, para que eles contassem o que Jesus fez. Então o próprio Senhor Jesus, antes de ascender ao céu, disse para os discípulos, para os apóstolos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos com o Espírito Santo. E eles ficaram, permaneceram no templo em oração. Cerca de aproximadamente 10 dias, ou de 10 a 20 dias se passaram, porque desde a ressurreição do Senhor Jesus até o momento da sua ascensão foram 40 dias. E depois a festa de Pentecostes foi exatamente 50 dias depois da Páscoa. Então, entre a ascensão de Jesus e aquele dia da descida de Pentecostes, teriam se passado provavelmente em torno de 10 dias. E durante esses 10 dias, aqueles irmãos apóstolos permaneceram lá em Jerusalém, orando e buscando ao Senhor no templo. Neste dia em que Lucas nos relata esta pregação de Pedro, o Espírito Santo veio como um som impetuoso lá no templo, e este som desceu sobre os discípulos, e foram vistas como que língua de fogo caindo sobre eles, e eles ficaram cheios, e eles começaram a glorificar, e eles começaram a pular, eles começaram a cantar ao Senhor, e ao mesmo tempo que eles começaram a viver isso, eles começaram a sair de dentro do templo, e começaram a falar de Jesus. E havia naquela cidade, por causa da festa de Pentecostes, gente de muitos lugares diferentes. E esses apóstolos começaram a falar de Jesus ali do lado de fora do templo. E as pessoas que não eram judeus, que tinham uma língua diferente, começaram a ouvir a mensagem na sua própria língua. Os judeus, os apóstolos pregavam na língua que eles falavam, que era o aramaico, mas as pessoas ouviam na sua própria língua. E esses milagres aconteceram naquele dia. Aí sempre tem aquela turma, a turma dos críticos, né? Aquela turma que não acredita em nada, os céticos, críticos, que começaram a olhar e falar assim: viu, mas 9 horas da manhã esse pessoal já está bêbado. Começaram a achar que eles estavam embriagados. E não só aqueles mais religiosos, mas todo judeu tem uma regra: eles não bebem nada de bebida alcoólica antes do meio-dia, antes da hora sexta. Só depois da hora sexta que eles começam a beber. E também depois eu acho que eles não param mais. Mas até a hora sexta ninguém bebe nada. E então a admiração deles é a seguinte: viu, esse pessoal aí ainda é a 3ª hora do dia, por volta das 9 horas da manhã, e eles já estão bêbados. E aí, no meio destas incitações por parte dos religiosos, Pedro pede a palavra e Pedro começa a discursar. E Pedro vai mostrar que eles não estão embriagados coisíssima nenhuma, mas o que está acontecendo com eles é tão somente o cumprimento daquilo que já havia sido anunciado lá no Antigo Testamento. E esta caminhada então que nós vamos começar a fazer a partir de agora, que é este táxi de Pedro. Pedro colocou aquela multidão lá junto com ele, e a gente está entrando junto com aquela multidão naquele táxi, e nós vamos ver os pontos por onde Pedro vai passar. Então, para nós, um primeiro ponto que eu gostaria de citar para vocês é o mapa que Pedro vai usar. Qual é o mapa que Pedro usa nesta viagem? O mapa é a palavra de Deus. Do versículo 14 que nós lemos até o versículo 41, Pedro vai passar por 3 passagens bíblicas e por uma doutrina que preenche quase que todo o Antigo Testamento. A primeira passagem que Pedro vai citar é uma passagem que está lá no Antigo Testamento, de um profeta menor chamado Joel,
que está do capítulo 2, do versículo 28 até o versículo 32, Pedro vai citar para explicar que o que estava acontecendo ali não era embriaguez, mas era tão somente o começo do cumprimento de uma profecia que tinha sido dado lá no Antigo Testamento por Deus através de Joel. E essa profecia era a seguinte: a profecia que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E este era o início da obra da redenção. Não só Cristo veio e morreu e se entregou para pagar os nossos pecados, mas agora que Cristo ressurgiu e subiu aos céus, Ele enviou o seu Espírito, e esse Espírito convence o homem da justiça, convence o homem do juízo, convence o homem do seu pecado, e faz com que o homem creia em Jesus Cristo. E então Pedro está dizendo: o que vocês estão vendo não é embriaguez, mas o que vocês estão vendo é o resultado da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Este Espírito nos convence a respeito da realidade de Cristo, da redenção e da messianidade do Senhor Jesus. Mas esse Espírito Santo também nos dá coragem de testemunhar sobre o Senhor Jesus, nos dá coragem de falar do Evangelho, e é isso que Joel já havia pré-anunciado através da sua profecia lá no capítulo 2 do seu livro. Mas não só isso, ele vai citar também, explicando algumas palavras de Davi, ele vai citar o Salmo 16, de um profeta ele vai para um livro de salmos, para um livro de poesias, e não só o Salmo 16, mas ele vai citar também o Salmo 110, versículo 1, e não só isso, mas ele vai falar sobre a doutrina do pacto abraâmico, de quando Deus estabeleceu um pacto com Abraão, dizendo que nele seriam benditas as nações da terra, dizendo que naquela família Deus estabeleceria um trono e um rei que jamais passaria. E então, ao fazer isso, Pedro está citando o Antigo Testamento inteiro. E é óbvio que no relato que Lucas faz, Lucas está escrevendo o sermão de Pedro. Lucas não está citando cada palavra de Pedro. Quando você anota um sermão que você ouve aqui na igreja, você também não anota cada uma das palavras, você anota os pontos principais. Então imagine como que esse sermão foi magnífico, porque esse sermão é como se Pedro abrisse o Antigo Testamento e começasse a andar nas ruas do Antigo Testamento, mostrando para aquelas pessoas que todo o Antigo Testamento tem um único assunto, como a Bíblia inteira tem um único assunto. E adivinha que assunto é esse? O assunto da Bíblia inteira não são as promessas, o assunto da Bíblia inteira não são as leis, o assunto da Bíblia inteira não é o céu, o assunto da Bíblia inteira não é o seu pecado. O assunto da Bíblia inteira, de ponta a ponta, é apenas um, e o assunto é Cristo. A gente tem a mania de achar que o Novo Testamento fala de Jesus. O Antigo Testamento fala do Deus Jeová. O Antigo Testamento fala dos patriarcas. Sim, o Antigo Testamento fala de tudo isso, mas todas essas histórias do Antigo Testamento, elas apontam para um único lugar, elas são sobre Cristo, e elas apontam para Cristo, e o que Pedro vai mostrar para eles é que eles tiveram o privilégio de ver o Cristo, que todo o Antigo Testamento, que aqueles judeus eram especialistas, apontava, e Cristo veio e eles não viram, e eles não perceberam que era o Senhor. Eles perderam o centro. Sabe quando você chega numa cidade onde você nunca foi, e aí você para num posto de gasolina e pergunta para uma pessoa assim: como é que eu faço para ir para o centro? Aí o camarada fala: você pega essa rua, vai por aqui, quebra ali, aí você vai. Só que você não presta atenção, você começa a conversar, aí chega uma certa altura, você fala assim: mas não chega nunca no centro. Aí você para num outro posto, e aí você pergunta: viu, onde que é o centro? Aí você fala assim: rapaz, você acabou de passar, foi uns 3 quarteirões para trás. Mas você fala: mas como é que eu não vi? E é isso que Pedro está fazendo com aquele povo, está dizendo: olha, o Antigo Testamento fala sobre um Redentor, sobre um Salvador, ele veio, e vocês não viram. Pedro abre o mapa e mostra para eles que eles perderam o caminho, o GPS deles perdeu o sinal, e Pedro vai usar esses textos do Antigo Testamento para mostrar para eles. Joel prova que eles não estavam embriagados. O texto que ele cita aí no Salmo 16 fala a respeito de um rei que, apesar de sofrer a morte, ele não fica preso pela morte, nem o seu corpo vê a corrupção. E Pedro vai e diz para eles: meus irmãos, me permitam dizer para vocês, esse texto não está falando de Davi, porque o túmulo de Davi está aqui, você pode visitá-lo aqui em Jerusalém.
Davi está enterrado lá. Esse texto não está falando de Davi, esse texto está falando de Jesus, porque se vocês forem atrás do lugar onde Jesus foi enterrado, vocês não vão achar ninguém lá, porque ele não está lá. Aí ele vai citar o Salmo 110, que fala a respeito daquele rei sendo recebido na glória e sentando à direita de Deus. E aí ele novamente vai dizer, Davi está aqui enterrado, Davi não está à direita de Deus. Quem está sentado à direita de Deus? É Jesus. E então ele vai levar essas pessoas, através deste mapa que é a palavra de Deus, para o segundo ponto para nós. Ele vai levar essas pessoas até o centro, que é o segundo ponto, que é o ponto de Pedro principal para nós. Se a Bíblia é o mapa, Jesus Cristo é o centro deste mapa. Eu vi aquele ditado que todos os caminhos levam a Roma. Aí eu vou parafrasear e vou transformar o ditado para dizer assim: todos os versículos da Bíblia levam a Cristo. E é isso que Pedro fez ao citar esses textos. Mas o interessante é que a intenção de Pedro, se num primeiro momento é mostrar que a Bíblia é um mapa para que eles entendessem os acontecimentos daquela época, para que eles entendessem o que estava acontecendo com Jesus, para que eles se situassem na história, eles precisavam entender também que era absolutamente necessário, e é absolutamente necessário para qualquer pessoa que se aproxima da palavra de Deus, é necessário que você vá ao centro. Não adianta você ficar na periferia. Tem gente que gosta dos provérbios. Uma vez eu estava pregando sobre provérbios aqui, uma série de mensagens, e uma pessoa chegou e falou: pastor, eu gosto muito de provérbios, porque provérbios tem uma mensagem assim indireta, tranquila, e aí eu fiquei, no primeiro momento, foi logo no começo, eu fiquei chateado. Eu falei assim, eu estou passando uma impressão errada, porque eu estou passando a impressão que eu estou falando aqui indiretamente. A Bíblia não é um livro de princípios morais. E ninguém vem à igreja para aprender sobre moralidade. A Bíblia é um livro sobre Cristo, e a gente vem à igreja para ouvir sobre Cristo. E Pedro aqui, que não é mais aquele homem tímido, não é mais aquele homem amedrontado, que negou a Cristo, agora ele é um homem que faz questão de abrir o Antigo Testamento e terminar esta jornada, esta caminhada com aqueles seus passageiros, exatamente no centro da Bíblia, que é Cristo. E nós precisamos aprender com Pedro, porque às vezes nós somos como aqueles motoristas de táxi da cidade de São Paulo. Você chega lá e fala assim: eu preciso ir para o centro. E o que o motorista de táxi faz com você? Aí ele te leva para Lapa, ele te leva para o ABC, ele te leva para a Zona Leste, ele te leva para a Zona Sul. Ele gira 60 quilômetros com você dentro de São Paulo e não te leva para o centro. Já perceberam que a gente faz assim também? Deixa eu aplicar primeiro isso para nós que somos cristãos. Às vezes nós cristãos convivemos com pessoas no trabalho que precisam de Cristo e a gente fica falando de princípios morais da Bíblia com essas pessoas, ao invés de mostrar que a Bíblia usa esses princípios morais exatamente para mostrar: você não dá conta de cumprir o menor princípio moral, por isso você precisa de Cristo. É para isso que existem leis e princípios morais nas Escrituras, para nos confrontar e mostrar que nenhum de nós é capaz de cumprir aquilo. E quando eu percebo que não sou capaz de cumprir, então vem o meu taxista e diz: por isso eu vou te levar para Jesus. E às vezes a gente fica semana após semana, mês após mês, ano após ano, compartilhando o princípio moral com um companheiro nosso de trabalho, sem jamais levá-los a Cristo. E ao invés de aproximá-los da fé em Cristo Jesus, nós afastamos. Percebe da importância de entender o que Pedro está fazendo e nos tornarmos imitadores de Pedro? Pedro está conduzindo seus leitores através da Bíblia, que é o mapa, até o centro, que é Cristo. E pensando exatamente em Cristo, o que eles precisam, o que Pedro precisa dizer para eles a respeito de Jesus? Bom, Pedro primeiro precisa provar que Cristo é o centro. Então ele cita Joel, para explicar que eles não estão embriagados, e depois cita o Salmo 16, o Salmo 110, e vai citar o pacto abrâmico e mostrar que todas estas referências apontam diretamente para Jesus. Elas culminam na obra de Cristo. Então era necessário que Cristo viesse. E era necessário também, pelo desígnio e presciência de Deus, que Cristo fosse morto. Então ele vai mostrar isso. Pedro vai finalmente colocar os seus ouvintes numa posição terrível.
que ele os coloca numa posição de erro fatal. Ele vai dizer, e tudo isso estava prometido, e tudo isso aconteceu, e vocês mataram o centro de toda a vida, de toda a história, o centro do Antigo Testamento, o centro de tudo que é o Messias. E eu pergunto a vocês, qual que era a maior necessidade daqueles ouvintes, e dos ouvintes de hoje em dia também a respeito da palavra de Deus? A maior necessidade é que os ouvintes ou os leitores da palavra de Deus sejam colocados no seu devido lugar. Nós todos precisamos disso. E então deixa eu te dar um conselho: se o teu pastor, se o teu pregador predileto, se o teu livro de devocional não leva você para o lugar de réu, para o banco dos réus, ele não presta. Porque ele está te enganando e te iludindo. Aí Pedro faz o quê? Pedro coloca os seus leitores, os seus ouvintes, nós leitores aqui no nosso devido lugar. Que lugar é esse? Deus enviou o seu Filho e nós o crucificamos, e nós o matamos, e nós o rejeitamos. E é isso que Pedro está imaginando, está pregando. Agora imagine você lá no centro da religião judaica, no centro do culto, você está dizendo, vocês entenderam tudo errado no Antigo Testamento e fizeram tudo errado, porque vocês mataram o Redentor. É isso que Pedro está fazendo com eles. Mas Pedro não vai largá-los aí, obviamente. É claro que não. Nós precisamos chegar nessa posição para nos rendermos e sermos humilhados diante de Deus. Mas nós não podemos largar ninguém nessa posição. E nenhum de nós, nenhum de vocês que estão aqui nesta noite, reconhecendo que somos pecadores, nenhum de nós pode parar apenas nesse reconhecimento. Pedro nos leva até o centro para a gente entender a vida, e depois ele vai nos fazer, através desse centro, experimentarmos a salvação. Pedro vai finalmente provar que Jesus ressuscitou. Veja o que Pedro vai fazer. Através desses textos que Pedro cita aí, ele vai provar da seguinte maneira. A partir do versículo 24, aí você vai observar que Pedro vai começar a provar para eles que Jesus ressuscitou. Versículo 22, aliás, ele vai falar: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo ele entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos iníquas. Mas, ele diz no versículo 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou. Pedro vai dizer o seguinte: o centro da Bíblia, o centro da história, foi morto por nós. Mas ele não foi detido na morte, porque ele ressuscitou. E aí imagine que tem alguém lá em Jerusalém, como talvez exista alguém aqui nessa noite, pensando assim, mas qual que é a prova que Jesus ressuscitou? Como é que você prova isso? Então vamos lá. Pedro vai dizer para nós aqui, pelo menos 4 provas da ressurreição de Jesus. Primeiro, é o que está aí dos versículos 22 e 23. Ele vai citar, a prova da ressurreição de Cristo é a própria pessoa que Cristo era. E ele vai dizer a respeito de Cristo, Cristo era uma pessoa real. Real, nós convivemos com ele, vocês viram e vocês o aprovaram. Ele foi aprovado diante dos olhos de vocês, ou seja, não só, Pedro está dizendo, não apenas eu, mas a maioria de vocês que estão aqui em Jerusalém, vocês tiveram contato com Jesus, vocês foram curados por Jesus, vocês foram alimentados por Jesus, alguns tiveram o privilégio de conversar com Jesus, alguns foram até abraçados por Jesus, vocês sabem que ele é real. Agora, Pedro estava como que perguntando para eles, qual outra pessoa real que você conhece que ressuscita mortos? Qual outra pessoa real da história você conhece que não comete pecado, que não erra nunca? Que não diz uma única palavra errada, ou maliciosa, ou pecaminosa? Qual pessoa você conhece na história que foi aprovado como Cristo? É como se Pedro estivesse dizendo, a própria pessoa irrepreensível, e a própria pessoa perfeita, santa, justa e poderosa que Cristo é a prova de que ele não era um homem comum como os outros. E que ele não podia ser detido na morte como os outros. Todos os homens pecadores morrem e ficam lá no túmulo. Mas Jesus Cristo não pode. Porque se ele fez pessoas ressuscitarem, como é que a morte pode prendê-lo? Como é que a morte pode deter uma pessoa que ressuscita mortos? Então Pedro está usando o primeiro argumento para dizer, varões israelitas, este que vocês crucificaram, ele foi ressuscitado por Deus, e vocês sabem disso por causa da pessoa que ele é.
Segundo motivo pelo qual ele está ressuscitado, por causa da promessa registrada lá no Salmo 16, feita a respeito do Rei da Glória, que nós sabemos. E aí Pedro diz, o texto não está falando de Davi, o Salmo 16 está falando sobre o Messias. Vocês já sabem quem é Jesus. E o texto diz que a morte não poderia detê-lo e que nem o seu corpo veria corrupção. O corpo de Cristo não está mais no túmulo. E vocês sabem que ele ressuscitou. Não apenas por isso, mas porque ele andou entre nós aqui durante 40 dias depois da sua ressurreição. E todo mundo sabe disso, pelo menos quem estava lá em Jerusalém naquela época sabia. Então Pedro está dizendo, ele, por ser quem ele é a prova de que ele não está morto. E especialmente as profecias a respeito dele confirmam que ele não está morto. E aí especialmente, se você olhar aí, leia na sua Bíblia o versículo 32, olha o que Pedro vai dizer. Pedro olha para aquela multidão e fala assim, e vocês sabem que ele ressuscitou. A terceira prova que ele está usando é o testemunho de quem estava ouvindo. Ele estava dizendo assim, vocês sabem que ele ressuscitou porque vocês são testemunhas oculares. E aí a gente fica com essa curiosidade, como assim aquele povo era testemunha ocular? Deixa eu explicar isso para você. Se você ler, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, você vai ver Paulo fazendo um discurso sobre a ressurreição dos mortos. E ao fazer esse discurso, ele vai fazer um relato histórico sobre quem foi que viu Cristo ressurreto. Ele vai dizer que primeiro Cristo foi visto por Cefas, que é Pedro, que está pregando aqui. Depois Cristo foi visto pelos 12. E depois, no dia da ascensão de Cristo, ele foi visto por cerca de 500 homens. Ou seja, é provável que no dia da ascensão de Cristo, da ascensão final, havia tanta gente em torno de Jesus, quanto quando ele pregava lá, como ele pregou o Sermão do Monte, que as pessoas se reuniam para ouvi-lo, a notícia de que ele ressurgiu tinha vazado por todos os cantos, e no final daqueles 40 dias, antes da ascensão de Cristo, havia tanta gente que sabia da ressurreição, que já tinha uma multidão andando atrás de Jesus. E é exatamente citando esta multidão que Pedro vai dizer nesse versículo 32, irmãos judeus, vocês são testemunha que ele ressuscitou, porque vocês viram ele ressuscitado. Mas ele cita uma quarta prova, e esta é a prova mais poderosa de todas. Ele vai dizer, agora, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo neste dia, que vocês estão dizendo aí que é vinho, não é vinho não. Porque o que está acontecendo hoje prova que Jesus chegou lá no céu. Por quê? Porque ele havia dito que quando ele fosse para o Pai, ele e o Pai enviariam o Consolador, o Espírito Santo. Então o que Pedro está dizendo, se o Espírito Santo chegou aqui, é porque Cristo chegou lá. Então ele ressuscitou, ele é o centro da história. Vocês tentaram detê-lo na morte, vocês o crucificaram, mas ele venceu a morte, ele ressurgiu, está vivo diante de Deus. Então Pedro pôs esse pessoal no táxi e levou eles para o centro da cidade. Mostrou Cristo para eles, mostrou a morte de Cristo, mas principalmente mostrou a ressurreição do Senhor Jesus, e mostrou Cristo exaltado e glorificado nas alturas. Disse para eles, era necessário que ele morresse, porque ele veio para buscar e salvar, e a única maneira de salvar pecadores é pagando a dívida deles. E foi o que Cristo fez. Por isso ele foi crucificado, mas ele é o Messias. A morte não venceu, ele subiu, ele está do lado de Deus Pai. Ele está à destra do Deus Todo-Poderoso. E aí ele se dirige para aquele povo e fala assim, vocês precisam se salvar dessa geração perversa. Jesus morreu por vocês, este é o centro da vida, este é o centro da história, este é o centro da Bíblia. Cristo veio salvar pecadores, porque este é o plano de Deus. Então Pedro pegou o mapa, pôs todo mundo no táxi, levou todo mundo para o centro. E agora? Lá do centro, Pedro agora vai dizer para eles, agora vocês precisam pegar um caminho na vida de vocês. Vocês precisam tomar uma direção. Aliás, não foi nem Pedro que disse isso. Se você observar, veja o que acontece depois dessa pregação de Pedro. Depois da pregação, versículo 37 diz que as pessoas ouvindo estas coisas, compungiram-se no seu coração. E elas perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que nós vamos fazer? Ou seja, eles entenderam que eles mataram o Salvador. E que o Salvador agora está ao lado do Deus Todo-Poderoso. E é como se elas dissessem, agora o que vai acontecer com a gente?
Veja como um bom motorista de táxi faz uma diferença danada. Faz toda a diferença. Agora Pedro falou, bom, agora vocês estão no lugar onde eu queria que vocês estivessem. É quando você chega para Deus e fala, e agora, Senhor? O que eu vou fazer? Então Pedro agora vai dar um caminho para eles. E o caminho que Pedro aponta é um caminho muito claro e muito objetivo. Versículo 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Não necessariamente nesta ordem. Mas o que ele está dizendo é, vocês precisam arrependimento. E é óbvio que quem faz essa pergunta, o que faremos agora, é alguém que já reconheceu que errou. Então Pedro está pegando esse pessoal com o coração quebrantado e está dizendo para eles, vocês erraram, então confirmem esse arrependimento de vocês. Arrependam-se diante do Senhor. Mas não apenas isso, não fiquem no arrependimento, porque só o arrependimento só produz culpa. Mas arrependam-se e creiam em Jesus. Vocês sabem da frase principal do ministério de Cristo. Cristo disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cristo também diz, quem crê em mim será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Jesus disse, eu vim buscar e salvar o que estava perdido. E Pedro agora diz, arrependam-se e creiam em Jesus Cristo. Mas não apenas creiam, obedeçam. É a terceira ordem. Porque eles tinham que se arrepender dos seus pecados. Eles tinham que crer em Jesus. E eles tinham que ser batizados. Não é porque o batismo salva. Mas é que submetendo-se ao batismo, eles estavam demonstrando que eles estavam dispostos a obedecer a Deus. E se eles estavam dispostos a obedecer a Deus, é porque uma obra interna tinha acontecido no coração deles. Era a prova real de uma obra invisível no coração de cada um deles. Especialmente lá, porque para estes judeus aqui, serem batizados publicamente significava perder tudo. Porque os judeus que não se convertiam ao cristianismo, eles tinham a total abominação por cristãos. Então aqueles que se convertiam ao cristianismo eram expulsos de sua casa, perdiam suas famílias, perdiam seus bens, perdiam seu trabalho, perdiam tudo. A partir desse dia aqui, dessa conversão de 3.000, esses cristãos passaram a ser perseguidos violentamente por Roma e também pelos judeus. Então quando Pedro diz, arrependam-se, creiam em Jesus e sejam batizados, Pedro estava dizendo, arrependam-se, creiam em Cristo Jesus e passem a obedecê-lo, mesmo que isso custe a vida de vocês. E sabe qual foi o resultado disso? O resultado está aí no versículo 41, é que naquele dia, quase 3.000 pessoas foram convertidas a Cristo Jesus. Porque o bom e eficiente taxista, cheio do Espírito Santo de Deus, os levou por dentro da Escritura, até o centro, que é Cristo. Os fez entender que eram pecadores, e os fez entender que o único jeito de serem salvos era por meio de Jesus Cristo. Nessa noite, existem duas lições desse texto para o nosso coração. Uma lição para você que já é crente há muito tempo. E esta lição é a seguinte: você e eu precisamos ser bons taxistas para conduzir pessoas até o centro, que é Cristo. E então, o próprio Senhor vai tocar os seus corações para que elas se arrependam e creiam.